Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao nosso boletim. Hoje é dia 31 de outubro. A data te lembra algo? Seria Halloween? Mas então, sabia que no Brasil o dia 31 também valoriza uma figura muito importante do nosso folclore, o Saci? Esse é um dos assuntos de hoje. Também vamos falar sobre o tempo que gastamos na internet. O Brasil é líder nesse quesito, viu? E claro que tem mais notícias. Eu começo falando de um projeto aprovado pelos vereadores que vai criar um sistema viário rural aqui para São José. Com isso, 85 estradas do município serão oficializadas e vai ser possível trazer mais infraestrutura para esses locais. A matéria também tem um impacto social, viu? Já que vai ser possível garantir endereços a quem mora nessas áreas e assim fica mais fácil ter acesso a uma série de serviços. A Estrada Municipal do Jaguari preserva a calmaria e a tranquilidade da zona rural de São José. Além dos carros, os cães também costumam passear por aqui. Tudo isso sem deixar a segurança de lado. Agora todo esse sossego também vai ser acompanhado de maior infraestrutura. É que a estrada vai compor o sistema viário rural do município, fruto de uma lei aprovada pelos vereadores. E não é só a Estrada do Jaguari que faz parte dessa lista. Com o projeto de lei aprovado pela Câmara, 85 vias municipais foram oficializadas. São 460 quilômetros de caminhos e ruas como essa, que agora poderão receber serviços públicos. Todas as estradas foram nomeadas e receberam um código único, que permanece o mesmo caso haja mudança no nome da via. No caso da Estrada Municipal do Jaguari, o nome ficou SJC 70. Segundo o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, além da chegada de encomendas e correspondências, a mudança também vai permitir mais efetividade em ações da polícia e SAMU. Então agora tem endereço, eu posso utilizar um serviço, eu posso solicitar comércio nesses sistemas de entregas e também em razão da localização. Em eventuais ocorrências, chamar a polícia, atendimento médico, hoje você tem uma localização, pode acessar por GPS, então toda 100% da malha viária rural hoje está oficializada e mapeada, oferecendo esse serviço para os proprietários, para também os usuários, visitantes, turismo, enfim, todos se beneficiam agora de um sistema mapeado. O sistema viário rural também prevê critérios para a oficialização de novas estradas. Poderão receber o benefício áreas com pelo menos 15 anos de uso comum e locais que abrigam propriedades produtivas ou residenciais. Essa oficialização, que foi aprovada agora recentemente na Câmara Municipal, ela atende a toda a norma federal, que diz o que é via, viela, passagem. Então tem todo um critério para essa denominação e também, futuramente, quando trabalharmos no aspecto de melhoria na sinalização, também tem que atender a toda a legislação federal que rege isso. Para a Câmara de São José, a nova lei vai atender muitas famílias da zona rural, que antes não tinham acesso a serviços básicos. Segundo os vereadores, é um dever do poder público garantir a dignidade e a qualidade de vida de todos os cidadãos, principalmente aqueles que moram em regiões mais distantes do centro. Olha, primeiro de tudo, quando você vai trabalhar qualquer planejamento de uma cidade, você precisa saber as ruas, certo? As metragens, certo? Você não pode ter ruas, como eu vou dizer assim, duplicadas. Então esse projeto ele é um início também de uma organização aí viário no sistema rural. A partir dessa primeira organização, você vai decodificando tudo isso dentro dos mapas na prefeitura. É claro, é bom dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que é uma primeira parte. A partir desse levantamento que a prefeitura fará com o projeto de lei que ela enviou, outras ruas também serão inseridas, mas um começo de organização e planejamento para principalmente as pessoas que moram nessas regiões. Bom, e agora a gente faz uma pausa rápida, mas para falar sobre mercado de trabalho, está em busca de uma oportunidade? Então a gente te ajuda com as vagas de emprego oferecidas no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para
açougueiro, ajudante de obras, analista de manutenção, artífice de manutenção, assistente contábil, atendente de mesa, auxiliar de costura, auxiliar de cozinha, auxiliar de frente de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de tapeçaria, borracheiro, cozinheira, analista de departamento fiscal, eletricista STC, eletricista de veículos pesados, ferramenteiro, fiscal de prevenção e perdas, manicure, mecânico de motor a diesel, meio oficial de refrigeração, meio oficial de serralheiro, motorista carreteiro, oficial de manutenção predial, operador de loja, operador de telemarketing, operador de vendas, operador de cartão, pedreiro geral, pintor, pintor automotivo, pintor de obras, professor de educação infantil, repositor em supermercados, repositor de hortifruti, serralheiro, técnico em eletromecânica, técnico em segurança do trabalho, vendedor e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de frente de caixa, fiscal de prevenção e perdas, operador de telemarketing e operador de cartão. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Bom, e eu trago aqui um dado que acende um alerta para nós, brasileiros. Uma pesquisa internacional mostrou que o nosso país lidera o ranking de maior tempo de uso da internet. Isso mesmo. Segundo os dados, em termos gerais, passamos mais da metade da vida conectados. Claro que usamos hoje a internet para tudo, seja estudo, trabalho ou diversão, mas o uso excessivo pode trazer consequências sérias. A internet faz parte da rotina da Rafaela. Durante o expediente, a profissional do marketing utiliza a tecnologia para conversar com clientes e usuários das redes sociais. Fora do ambiente de trabalho, as chamadas de vídeo ajudam a se conectar com os pais que moram em Florianópolis. Só que às vezes a vida profissional e pessoal se misturam e ela não consegue deixar o celular de lado. Mas às vezes é irresistível você ali abrir, dar uma olhadinha nos e-mails ou responder ao cliente e é bem difícil dormir com o celular do lado. Rafaela se encaixa em pesquisa divulgada por uma empresa de segurança virtual, que colocou o Brasil em primeiro lugar em uma lista de 175 países em tempo de uso de internet. Na média, os brasileiros passam 53% da vida conectados. Se colocado em prática, uma pessoa com 76 anos de idade ficaria 41 anos e 3 meses online. Para Vinícius, especialista em tecnologia, os números refletem a mudança da sociedade e o impacto das transformações digitais. Até mesmo hoje, a gente nossos equipamentos eles funcionam basicamente para estar conectados. Seja ele uma televisão, seja o nosso celular, seja relógios, enfim, todos os equipamentos estão sempre conectados e sempre na internet. Frequentemente, passar muito tempo conectado é visto como um problema, porém, a internet não é vilã. O digital proporciona acesso facilitado a todo tipo de informações, seja nas áreas de educação, ciência, cultura, entretenimento, entre outras. Por meio dela, é possível ampliar as oportunidades de emprego e encurtar as distâncias para se conectar com pessoas do mundo todo. Hoje, muitos empregos e fóruns e conversas mundiais só acontecem por intermédio da internet. Na pandemia, a internet se tornou um instrumento essencial para manter os vínculos. A internet nos trouxe acesso à informação rápida, conexão às pessoas do mundo inteiro. Inclusive, na pandemia, fizemos muitos atendimentos online que, se não fosse a internet, essas pessoas estariam sofrendo sozinhas em casa. A internet é uma ferramenta que traz benefícios se utilizada da forma correta. Através dela é possível estudar e se conectar com amigos e familiares. O problema é quando isso se torna um vício. Por isso, definir limites de tempo entre a vida online e a offline é importante para a saúde mental. Porque o trabalho ficou remoto, a educação ficou remoto, as conversas ficaram remotas, então tudo ficou muito remoto, né? Então, nesse momento, é um momento importante de parar e poder refletir e perceber
o que eu estou fazendo no offline, né? O que a minha vida tem de relevante no offline? Porque se a gente não tiver esse pensamento crítico, a gente vai continuar vivendo no online, assim como a gente estava vivendo na pandemia. A exposição excessiva ao mundo virtual pode provocar, a longo prazo, doenças como depressão e ansiedade. Especialistas apontam a necessidade de conseguir equilibrar as atividades obrigatórias, como trabalho e estudo, e sempre reservar momentos para o descanso e lazer. Você ficar exposto a uma tela, vivendo online 10 horas ali dentro, né? O que sobra da sua realidade? O que sobra da sua interação com as pessoas? E isso causa ansiedade. A longo prazo, causa isolamento. Isso causa depressão, porque as pessoas, elas são feitas para se relacionar umas com as outras, né? A criar vínculo com as outras pessoas. A melhor maneira é a gente se atentar principalmente aos nossos compromissos. A gente tem que fazer ou de estudo mesmo ou de trabalho, organizar essa agenda e depois ficar atento à agenda social, que são os memes, que são as músicas, os conteúdos novos que são feitos. A Câmara tem contribuído com políticas públicas sobre o tema. Por meio da TV Câmara, aulas de reforço escolar são transmitidas por meio de parcerias com o CAGE, para alunos que não possuem acesso a cursos vestibulares. O projeto de lei para implantar o ensino sobre a inteligência artificial nas escolas também foi aprovado pelos vereadores. Para o vereador Dr. José Cláudio, a educação digital é um caminho importante para criar consciência na sociedade sobre o uso correto da internet. Eu acho como lado educativo e lado da pesquisa fantástico, que a rapidez é absurdamente diferente do que da minha época de jovem, mas também tem a contrapartida das coisas que não são boas. Então, acho que essa política de levar essa informação é muito importante. E claro, já que a gente não consegue ficar sem internet, que pelo menos temos consciência para dosar o tempo de uso, né? E outro assunto que também gera debates é o uso de celulares e a dependência deles nas telas, principalmente na infância, viu? Mas como saber em que momento da vida permite o uso dos celulares para os pequenos? Tem idade limite? E como então controlar o conteúdo? Esse é um desafio para muitos pais e por isso eu chamo agora o repórter Paulo Ricardo, que está com uma psicóloga e traz algumas dicas para a gente, não é isso? Paulo, explica para a gente. Olá, Guerra, e a todos que nos acompanham no Boletim Legislativo, uma boa tarde. Olha, a gente sabe que o uso do celular é importantíssimo, principalmente quando é aplicado na educação, para poder ampliar o acesso ao conhecimento. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente no seu uso excessivo. E quando envolve crianças e adolescentes, então, esse risco aumenta ainda mais. E quem vai trazer para a gente informações e dicas sobre como utilizar o celular de forma saudável é a psicóloga Vivian Púpio. Vivian, uma boa tarde. Falando para a gente sobre esses hábitos saudáveis, né? Não tem como ficar sem tecnologia hoje, mas como utilizar isso de uma maneira segura para crianças e adolescentes. Boa tarde. Primeiramente, uma forma mais segura é entender qual que é a demanda, né? Por que precisam tanto dessa tecnologia, ainda mais quando a gente fala na época de desenvolvimento, na época educacional. Então, a escola exige, né? E hoje em dia faz parte, a tecnologia está aí para auxiliar mesmo, é uma ferramenta. Mas é importante entender a demanda e os pais, principalmente, auxiliarem e controlarem também esse tempo para que não seja excessivo e que elas não passem do limite necessário, né? Há uma vida lá fora, além da tela. E quando tem esse uso excessivo do celular, uma exposição demais às telas, quais os riscos que causam para as crianças e adolescentes? Sim, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente fala de um período de desenvolvimento cognitivo. E nessa fase de desenvolvimento cognitivo é importante ter outros estímulos além da tela. Então, o uso excessivo de tela pode gerar, sim, por exemplo, ansiedade, angústias e até dificuldade na motricidade, por exemplo, né? Uma motricidade fina, porque é tudo muito rápido, não escreve mais, só digitação, né? Então, é importante ter essa vida lá fora para que eles desenvolvam outras habilidades além da tela. E quando a gente fala justamente dessas habilidades, né, é preciso impor limites, desenvolver atividades sociais, culturais para essas crianças também?
Sim, importantíssimo, porque quando a gente fala da vida só na tela, é um contato social digital apenas. E às vezes, quando vai para o mundo real, se relacionar com crianças da mesma idade ou adolescentes da mesma idade, tem uma certa dificuldade, porque na tela a pessoa ela é quem ela quer ser, na verdade, né? E na vida real não tem como interpretar esse personagem. Então é importante sim estimular a vida social, motricidade, atividade física, além da tela, né? Estimular outras atividades que não sejam só ficar ali num quadradinho iluminado e cheio de estímulo. Agora, os pais muitas vezes têm dificuldades, né, para poder conseguir impor esses limites. Quando estiver encontrando essas dificuldades, tem que procurar a ajuda de um profissional, um especialista? Sim, é necessário, porque hoje em dia já tem vários distúrbios, síndromes relacionadas ao excesso de tela. Então, sim, procurar um especialista é a forma mais saudável de lidar com essa questão. Ok, Vivian, muito obrigado pelas dicas e informações. Então, Guerra, devolvo para você aí no estúdio. Forte abraço. Muito obrigado, Paulo. Abraço. Bom, é isso mesmo. A gente tem que ficar de olho nas crianças e ajudar a entender os limites do uso do celular. E o tema agora é saúde. Toda terça a gente separa para você dicas para ter uma vida mais saudável, com mudanças de hábitos simples que podem ajudar a prevenir doenças. É claro que a gente está falando do quadro Pílulas de Saúde. E qual será a recomendação de hoje, hein? Dá só uma olhada. Oi, tudo bem? Meu nome é Gustavo Rachid, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e eu vim dar uma dica rápida de saúde para você sobre alimentação. O nosso aparelho digestivo é a porta de entrada para o nosso organismo e uma boa alimentação vai fazer com que não só o seu aparelho digestivo fique saudável, como também todo o seu organismo de maneira geral. Então tem alguns alimentos que a gente deveria evitar a todo custo, né? Então assim, tomar bastante cuidado com alimentos processados, ultraprocessados, aqueles que são ricos em acidulantes, conservantes, estabilizantes, corantes, que têm prazo de validade para muito tempo, que estão em caixinhas longa-vida. Tomar cuidado com refrigerante, com bolacha recheada, com salgadinhos, com pão de forma. E tomar cuidado também com as chamadas gorduras vegetais hidrogenadas, né, que inclui aí óleos vegetais, né, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, margarina, que são gorduras artificiais que prejudicam bastante o funcionamento não só do seu aparelho digestivo, como do seu organismo em geral. Dê preferência para comida de verdade, dê preferência para proteína de origem animal, dê preferência para legumes, verduras, frutas, alguns cereais, mas evite a todo custo produto industrializado e gordura vegetal hidrogenada. E hoje, 31 de outubro, é o Dia das Bruxas. Não é uma data criada aqui no Brasil, mas muita gente adotou a tradição do Halloween. Mas sabia que além do Dia das Bruxas, o 31 de outubro no nosso país é também o Dia do Saci, uma das figuras mais simbólicas do nosso folclore? E claro que a gente vai valorizar a nossa cultura nessa data, e por isso fomos atrás de curiosidades sobre esse personagem que é o Saci. E olha, tem quem jure que ele existe, viu? A decoração você já conhece. Todos os anos, o Halloween toma conta das prateleiras das lojas. Itens que fazem parte do imaginário de todos. Mas sem essa de abóbora dessa vez, hein? A bruxa e a vassoura vão dar lugar a um personagem que a gente conhece bem. É porque o dia 31 de outubro também é cheio de brasilidade, porque também é o Dia do Saci. A celebração é uma alternativa ao Dia das Bruxas dos Estados Unidos. Uma forma de valorizar os mitos e tradições nacionais. Mas, para muita gente, o assunto é sério. O Giovanni já viu, ou pelo menos acha que viu o Saci. Tava lá até no Jardim Paulista, ele caminhava assim, muito rápido. Eu, com as duas pernas, não andava tão rápido quanto ele. Eu achava que aquele ser era do outro planeta, pela forma que ele corria com uma perna só, não tinha muleta, não tinha nada. Tava de bermuda. Eu falei, ou esse cara é Saci, ou esse cara é extraterrestre, porque o jeito que tá aparecendo tanta coisa engraçada nessa terra, não duvido mais de nada, eu não duvido mesmo, cara. Para outras pessoas, ele é somente uma figura folclórica. Quando a gente é criança, a gente acredita que existe, né? Depois que a gente vai pegando experiência, a gente sabe que Saci é uma lenda, né?
Então é história que o povo conta, né? Então o Saci não existe, então eu não tenho medo. Agora. Mas já tive. O gorro vermelho, o cachimbo, os saltos de uma perna só, o histórico fanfarrão. Elementos que ajudam a construir essa figura enigmática. Em outras regiões do país, ele assume formas diferentes. O Zeca é um especialista no assunto. Já são décadas pesquisando a vida do Saci. A paixão pela cultura é tanta que ele criou a Saciação, a associação dos criadores da memória do Saci. O Saci foi muito presente na minha vida, né? E quando eu era garoto, o Saci era uma coisa cotidiana na vida da gente. Aí você vai crescendo e tal. E há uns 20 anos, eu morava em Rio Preto e tinha um Jocelino Soares, um artista plástico. Ele era diretor da Casa de Cultura e eu ia muito lá. E ele falava da criação de Saci dele e tal. E aí a gente resolveu formar um grupo lá em Rio Preto, que chama Saciação, e isso começou a crescer, a gente começou a fazer discussões, palestras em escolas. Os trabalhos do grupo resultaram em um documentário contando todo o contexto histórico desse personagem tão icônico. Mas para quem só acredita vendo, o Zeca recomenda calma. Ele diz que ficar frente a frente com o Saci não é tão fácil assim. Você quer ver o Saci? Vamos no final da tarde, esse é o melhor lugar, quando começa a escurecer. Pega uma violinha, uma cachaçinha e fica ali conversando despretensiosamente que ele vai aparecer. Primeira coisa, você precisa estar integrado a um ambiente onde tem Saci. Normalmente tem bambuzal, né? O Saci gosta muito de ficar no bambuzal. E aí você fica despretensiosamente com algumas pessoas, você vai ver. Trabalhos como esse são vistos pela Câmara como um meio de valorização da cultura brasileira e contribuem para a educação. Olha, primeiro que folclore, já o próprio nome diz, né? É cultura de um povo, né? Folk, povo, e lore é cultura, conhecimento, sabedoria. Então imagina você trazer para a educação todo um conhecimento, bagagem, histórias, lendas, brincadeiras, comidas, tudo que faz parte do conhecimento da cultura de um povo. Então é riquíssimo. Esse tema, apesar de agosto, né, dia 22 de agosto é o dia do folclore, agora em outubro o dia do Saci, mas a gente tem que trabalhar o ano inteiro. É possível trabalhar o ano inteiro na educação o tema folclore, com todas essas temáticas, passatempo, brincadeira, parlenda, alimento, enfim, é riquíssimo. Eu sou fã e quando estava na sala de aula, eu trabalhava muito folclore. Mas afinal, o Saci existe ou não? Bem, a resposta é simples. Ele existe na riqueza da nossa cultura. O Saci representa as raízes do povo brasileiro com todas as crenças, tradições e costumes transmitidos de geração em geração. O Saci é um símbolo importantíssimo de uma cultura vasta, de uma região, na época da colonização brasileira, muito vasta, que uniu povos muito diferentes. O português que chegou, o colonizador, com o índio e com o negro. Da fusão dessas três culturas, nasceu uma riqueza simbólica que está espalhada pelo Brasil inteiro. O Saci é só uma dessas representações. O país tem uma cultura inigualável desse ponto de vista. Nós temos uma cultura muito rica no Brasil. É muito legais essas histórias e que o nosso folclore possa ser mais valorizado. É um patrimônio da nossa cultura. E vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã? Sol com muitas nuvens durante esta terça-feira. São esperadas pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 27 graus e a mínima de 23. Amanhã, quarta-feira, o dia também deve ser nublado e chuvoso a maior parte do tempo. A expectativa é de que as temperaturas também caiam um pouco, com máxima de 23 graus e mínima de 20.
E pessoal, este foi o boletim desta terça-feira. Muito obrigado pela companhia. Aproveita e segue a gente nos nossos canais, nas nossas redes sociais. O nosso Instagram, YouTube e Facebook tem o mesmo endereço. É o @tvcâmarasjc. Mais tarde, às 4, tem a transmissão ao vivo da sessão e você é o nosso convidado, hein? Até mais!